Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? E cada um de vocês são muitíssimo importante para o reino de Deus, para a igreja, para nós. Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo Jesus. E olha, nós quando olhamos para o que o Davi leu aqui, nós podemos dizer que eu e você, nós fomos alcançados pela poderosa mensagem de Jesus Cristo. Eu e você que não tínhamos esperança e estávamos praticamente o quê? Sem rumo em nossos pecados, nós fomos alcançados pela poderosa mensagem de Deus. E quando nós olhamos para o tema dessa manhã, que é justamente o que? Testemunhar a Cristo, falar do Evangelho. E esse é o tema que nós iremos falar nessa manhã. Se o computador, se ali o PowerPoint destrava aí para mim, por favor. Deixa eu ver se vai destravar aqui. Ok. Cada um de nós temos um legado deixado por quem? Pelo Senhor Jesus. Um legado deixado para que eu e você não cesse de falar a respeito de Jesus Cristo. Porque é isto que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, quando nós olhamos para o que Davi, ele leu para nós, obrigado Davi por ter lido, diz o seguinte, no versículo 8 de Atos capítulo 1, ele fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Hoje é a sua parte, hoje é você que é a testemunha. Hoje somos nós que iremos o quê? Divulgar o Evangelho. Não vai ser mais os apóstolos, não vai ser mais aqueles irmãos que se converteram, mas hoje, eu e você, nós somos responsáveis para levar a mensagem do Evangelho. Você tem feito sua parte? Ou você tem calado? Você tem desprezado a mensagem de Deus? Quando alguém fala da mensagem de Deus, quando um pregador vai pregar, você vira as costas e você sai? Ou você simplesmente ouve a mensagem de Deus, porque a mensagem de Deus é ela que vai transformar os nossos corações. Eu preciso, irmãos, eu preciso ouvir, eu preciso que alguém chegue para mim e fale do Evangelho de Jesus Cristo, porque quando alguém está falando de Jesus, ele está alimentando a minha fé. O Instituto Bervale, ele é uma bênção. Eu não sei por que a igreja não participa do Instituto Bervale. Eu não sei por que os irmãos não estão vindo participar do Instituto Bervale. Tem sido uma bênção. E olha, o que é testemunhar? Testemunhar sempre foi pregar, falar, divulgar, anunciar. Sempre vai ser pregar, falar, divulgar, anunciar, defender. Se alguém não sabe o que é fazer uma apologia, é quando você defende aquilo que você acredita. Quando você tem certeza, você tem convicção, e aí sim, você faz a sua defesa. E hoje, eu e você, nós somos testemunhas para falar a respeito da morte, do sepultamento
e da ressurreição de Jesus Cristo. Nós podemos falar com todas as letras. Quem acredita aqui que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? Levante a mão. Amém. É quem acredita, é que vai falar, é que vai divulgar. A primeira vez que as pessoas ouviram isto, a respeito da morte, da ressurreição e do sepultamento de Jesus Cristo, uma mensagem que foi dada pelo Espírito Santo para Pedro falar, 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas se converteram. Em Atos capítulo 2, 39 a 41. Quase 3.000 pessoas se converteram. E nós precisamos falar. Nós não podemos ficar calados. Você tem a oportunidade no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, com seus vizinhos, ou quando você vai para comprar alguma coisa, ali você precisa testemunhar. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós vimos que, certa vez, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas. E aos que entravam no templo, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olhando bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Todo momento é momento de quê? De nós testemunharmos, falarmos, pregarmos a respeito de quê? A respeito de Jesus Cristo. Como que nós podemos falar? Fale para as pessoas do que Ele fez na sua vida, de como Ele transformou a sua vida, de como que você agora é uma pessoa diferente, de como que você foi alcançado pelo Evangelho. De vez em quando eu olho para o meu passado e eu dou graças a Deus. Dou graças a Deus porque a minha vida era totalmente diferente. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui para falar para você, transmitir para vocês essa mensagem. E é por causa disso que eu tenho pregado o Evangelho, que eu tenho anunciado o Evangelho, porque eu não posso ficar calado diante daquilo que Deus fez na minha vida, através da mensagem de Jesus Cristo. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Se eu estou calado diante da mensagem de Jesus Cristo, diante do que aconteceu na minha vida, com certeza eu não entendi bem a mensagem de Jesus Cristo. Eu não entendi aquela mensagem de Jesus Cristo que diz que quando eu testemunho, quando eu falo, quando eu anuncio, Deus também faz a mesma coisa. Jesus faz a mesma coisa diante do Pai. Mas quando eu nego também, Ele também nega. Mateus capítulo 10, 32, 33 fala sobre isto. E aqui aqueles apóstolos, eles não podiam ficar calados. Toda a oportunidade é oportunidade para você anunciar o Evangelho. Parece que é fácil, parece que hoje, quando nós olhamos lá para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre,
Vimos aqueles pessoal, os nossos irmãos e aquela cidade sofrendo. É motivo para nós o quê? Para a igreja agir, para a igreja interceder, mas não só interceder, ajudar os nossos irmãos. Não tem como não se fazer algo quando a igreja está sendo acionada para fazer a diferença. E nós vimos que quando Pedro ele restaura, através do poder do Espírito Santo, ele restaura aquela pessoa que estava aleijado. Aí houve polêmica e houve perseguição. Se você não quer ter polêmica e não quer ter perseguição, não pregue o Evangelho, não anuncie o Evangelho. Mas se você realmente tem coragem, se você é uma pessoa capacitada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, com certeza, isso vai ser fichinha para você. E foi fichinha para quem? Para aqueles apóstolos, para aqueles irmãos, que depois que eles pregaram, então pela segunda vez o Evangelho é testemunhado. E após a cura dessa pessoa, deste aleijado de nascença, tudo é motivo para testemunhar Jesus. E nós vimos que a boca, ela fala do que o coração estava cheio. E nós podemos ver que o coração de Pedro, ele estava cheio da mensagem de Jesus Cristo. Cheio de quê? Do testemunho de Jesus. E ele queria que mais e mais pessoas ficassem cientes do grande poder de Deus através da mensagem de Jesus Cristo. Não era uma mensagem de Pedro, mas era uma mensagem de Jesus, que é a palavra de Deus para aquelas pessoas. Talvez o seu assunto seja futebol, política, alguma outra coisa, mas o meu assunto e o seu assunto precisa ser a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Precisa ser o que? A transformação de nossa vida. O mundo precisa ser alcançado pela poderosa mensagem de Jesus Cristo. E somos nós que iremos divulgar. Nós podemos ver que por causa disso, aquelas pessoas, eles foram presos por falar a verdade, por anunciar a mensagem de Jesus Cristo. Precisa de ter coragem? O que vocês acham? Quem acha que sim, diga sim. Precisa de ter coragem? Sim. Deixa eu falar, precisa você ter coragem para anunciar em suas escolas? Sim ou não? Sim. Com seu vizinho? Quando vocês for lá no açougue ou no supermercado, precisa ter coragem? Precisa. Sem isto, a gente não consegue anunciar Jesus. Eles estavam muito perturbados. Aqui, os fariseus, eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Gente, nós acabamos de celebrar aqui a vitória de Cristo sobre a cruz. Nós celebramos a ceia do Senhor. Mas isso também outras pessoas precisam ser alimentadas de que? Dessa esperança, com essa esperança. E eu e você, nós precisamos nos alimentar com essa esperança. E em Atos capítulo 4, versículos de 1 a 3, fala aqui que eles agarraram Pedro e João. E como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte, por anunciar Jesus, por falar a respeito de Jesus.
quando a igreja não foi perseguida. Sempre. Quando o povo de Deus não foi perseguido. Quando o povo de Deus não agiu com coragem. Deus, Ele não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder e de moderação. O que nós temos dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus é justamente o que? Para proclamar, para anunciar. E nós olhamos aqui, nós vimos que eles perguntaram: o que faremos com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que nós não podemos negar. Todavia, para impedir isso, que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem mais com ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram que não falassem nem ensinassem em nome de quem? De Jesus Cristo. E o que vocês acham? Eles ficaram calados? Muitas pessoas viraram as costas para aqueles apóstolos. Aquelas pessoas, eles eram pressionados a não falar. Mas no capítulo 4, versículo 12, Atos capítulo 4, versículo 12, o que diz aí para nós? Que não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Todos viram. No versículo 3 fala assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Você tem estado com Jesus? Você tem caminhado com Jesus no seu dia a dia? Ele prometeu que nunca nos abandonaria. Mas muitas pessoas têm abandonado Jesus. Muitas pessoas têm feito como Pedro, antes de justamente ser convertido, ser enchido de coragem para pregar. E nós podemos ver que eles não deixaram de testemunhar. Nós podemos ver que Pedro, aqui, ele pede a Deus mais ainda intrepidez e coragem. Poxa, ele já tinha coragem, mas ele pede mais ainda. Mais ainda. A oração dele era justamente: Senhor, aumente a minha intrepidez, aumente a minha audácia. Irmão, você é audacioso? Mede-se pela quantidade que você prega a palavra de Deus. Mede-se a sua audácia através das vezes que você anuncia a mensagem de Jesus para as outras pessoas. Mas isso é obrigação só do evangelista? O que vocês acham? De um pregador? É responsabilidade de quem? Levanta a mão aí para mim, por favor. Todos nós. Quem acha que é responsabilidade dele, levanta a mão. E quantas pessoas você levou a Jesus esse ano? Quantas pessoas você falou de Jesus nesse ano de 2024?
Quantas pessoas você anunciou para Jesus no ano de 2023? Não era assim com eles. Nós podemos ver que é uma responsabilidade, é um compromisso. E agora o Pedro, ele está o quê? Deixando este legado para cada um de nós. E a oração de Pedro em 4, 29 e 31, em Atos 4, 29 e 31 é o seguinte: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31 diz o seguinte: que depois deles orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Nós vimos que a palavra de Deus, ela é a ferramenta, ela é o instrumento que foi inspirado por Deus. Deus inspirou homens para deixar registrado, para que mais e mais pessoas fossem alcançadas pela mensagem de Deus. E o resultado sempre era, nós vimos no Ananias e Safira, e nós vimos no capítulo 5, versículo 13, que por causa disso muitos ficaram com medo. Ananias e Safira morreram porque eles mentiram, e ali eles morreram porque mentiram ao Espírito Santo de Deus, e as pessoas ficaram com medo de reunir com a igreja. Mas, em vez de diminuir, fala aqui que em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados à igreja. Vai acontecer coisa, irmãos, e tudo é motivo para que o evangelho seja divulgado. Nada acontece na vida do cristão, do discípulo, por um acaso, ok? Ou é para nossa edificação, ou é para crescimento do corpo de Cristo. Nós podemos ver que a perseguição, ela não para. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, eles ficaram cheios de inveja. Cheios de inveja de quê? Porque alguém estava pregando a palavra de Deus, anunciando Jesus. Mas o que eles estavam preocupados era com a fama e com a religiosidade. Gente, não perca tempo discutindo religião. O que as pessoas precisam ver é justamente o que ouvir, é a mensagem de Jesus Cristo do jeito que ela é. Fale de Jesus, cure as pessoas com a mensagem de Jesus. Tire as vendas dos olhos daquelas pessoas com a mensagem de Jesus Cristo. E você é responsável. Eu sou responsável. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós somos testemunhas oculares. Somos ou não? Amém, igreja? Amém. Vamos tirar isso do papel. Vamos colocar na prática. Convide pessoas para ouvir a mensagem de Deus. Convide as pessoas para estar conosco aos domingos. Marque um estudo com aquela pessoa. Ajude aquela pessoa a encontrar Jesus. Não deixe de falar. E nós vimos aqui que em Atos capítulo 5, 17 e 18, que agora a mensagem de Deus, elas estavam chegando a outras pessoas.
E nós podemos ver que aqui, por causa disso, eles ficaram cheios de inveja. E por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Todos eles presos. Presos por quê? Porque aquelas pessoas estavam com inveja dos apóstolos. Eles queriam ficar mais famosos que eles. Compartilhando para vocês em Atos capítulo 5, versículo 41, nós vimos que os apóstolos, eles saíram dos sinérios alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus Cristo. E no capítulo 5, versículo 42, diz o seguinte, que todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador. E é isso que eu e você, nós precisamos fazer. Nós temos algumas experiências, e nós já passamos por alguns apertos. Eu gostaria de convidar alguns irmãos para estar conosco, comigo e com a minha esposa, em alguns lugares que nós andamos. Para você ver que existem pessoas carentes, pessoas que precisam de ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Gostaria de desafiar você a fazer isso, se você tiver coragem, não é? Então, nós vimos que tudo isto que eu falei para vocês foi um legado deixado para cada um de nós. Em 2 Pedro, capítulo 1, 14 e 15, o apóstolo Pedro, ele estava pronto, já estava terminando o seu ministério. E ele fala aqui para aquela igreja. Agora Pedro já não é mais um jovem, um recém-convertido, que dá muito trabalho para aquelas pessoas que estão ensinando para ele. Mas agora ele já é uma pessoa de idade, um ancião. E ele quer justamente passar esse legado para cada um de nós, aqui hoje, nessa manhã. Nós somos igreja, nós somos da mesma igreja do Pedro, não é isso mesmo? Não é isso? A mesma igreja dele é a mesma nossa. O que ele falava, o que ele pregava é o que nós precisamos fazer hoje, não é isso mesmo? Não é, igreja? Então é isso que ele está querendo que nós façamos. Eu não sei se eu já passei, mas antes ele fala assim: vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando chega aqui, ele deixa esse legado para nós, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que vocês também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. Lembrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembrar que esse mesmo Jesus, ele foi morto, sepultado, ressuscitou, e ele vive. Amém, igreja? E ele vai voltar para nos julgar. Deixa eu ver se tem um amém aqui. Amém. Custou para aparecer aqui.